Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é mais uma edição do quadro Bússola Econômica do podcast da UMIE Deu Negócio, em que nós vamos sempre trazer insights muito importantes do cenário econômico para vocês empreendedores. Hoje eu tô aqui com o Matheus, tudo bem, Matheus? Opa, tudo bom, pessoal? E qual que é o tema hoje, Matheus? Vamos falar sobre o quê? Olha, pessoal, hoje a gente vai falar de cenário fiscal. É um tema que está pegando fogo no noticiário brasileiro nos últimos tempos. E eu queria começar com uma pergunta um pouco capciosa. Por que os noticiários econômicos estão tão esquentados com esse tema, estão tão preocupados? O mercado tem olhado com certo receio sobre a agenda fiscal do governo. Por que gera esse burburinho na mídia, Felipe? Bom, essa é uma boa pergunta, me coloca aqui numa sinuca de bico, mas certamente vocês têm ouvido falar muito sobre o cenário fiscal há muito tempo aqui no Brasil. Nos últimos anos, eu acho que quando a gente fala de economia doméstica, é o tema que mais vem à tona. O que precisa ser entendido é que o balanço fiscal nada mais é do que equilíbrio de contas, ou seja, aquilo que o governo arrecada versus aquilo que o governo gasta. E a grande questão é a seguinte: conforme você tem um desequilíbrio fiscal que ele é permanente, pior que isso, até crescente ao longo do tempo, isso tem efeitos muito nocivos para a economia. Você pressiona a taxa de juros, você pressiona a inflação, você afeta a confiança tanto dos empreendedores aqui dentro do país, mas também dos investidores estrangeiros. Então você gera uma pressão também de desvalorização cambial, pressiona o risco país, enfim. Você mexe na estrutura da economia. Você tem um ímpeto de crescimento muito menor. No final das contas é isso, é uma economia com potencial para crescer muito menor, muito comprometido por conta de todo esse quadro fiscal. Entendi. Então você está me dizendo que esse quadro fiscal, esse cenário fiscal de um país, ele reflete diretamente em qualquer agente econômico. Então ele vai refletir no consumidor, ele vai refletir nos investidores, mas sobretudo ele vai refletir nos empreendedores, vai refletir nas PMEs. Então é um cenário que reflete e impacta a toda empresa de qualquer porte e setor. É isso que você está dizendo? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto relevante, porque às vezes quando a gente conversa sobre alguns temas macroeconômicos com o empreendedor, parece muito distante da realidade do dia a dia. Então, se você fala sobre equilíbrio de contas públicas, muitas vezes o empreendedor pode pensar assim: pô, mas eu não vendo, o governo não é meu cliente. O orçamento lá tá ruim, não tem a ver comigo. Tem, por trás, por conta desses elementos que eu falei. Então, quando você fala, os juros vai estar mais alto, a inflação vai estar mais pressionada, qual que é o final da história? O crédito vai estar mais caro e vai estar mais difícil de tomar. Quando você fala que a confiança vai estar em queda, o poder de compra dos consumidores vai ser afetado, você está falando numa demanda mais fraca. Consequentemente, você está falando num cenário muito desafiador para aquelas empresas que estão na linha de frente, muito mais suscetíveis a choques, que são as PMEs. Então, quando você fala de ambiente econômico doméstico e menciona equilíbrio fiscal, essa é a grande questão por trás, afeta todo mundo da mesma forma, seja consumidor, seja empreendedor pequeno, seja empresa grande. A diferença da empresa grande é que, logicamente, ela tem alguns mecanismos maiores para se proteger, sobretudo no planejamento. Claro, e é muito interessante porque você trouxe esses dados, essas informações de como que o cenário econômico reflete na economia como um todo e nas PMEs, e me veio à cabeça o cenário turbulento que a gente viveu ali no final do ano passado. Não, excelente exemplo. Você até sabe o que eu vou falar, Eu né? já imagino o que você vai trazer. Quando o Ministério da Fazenda, ali, o governo, trouxe uma proposta de um pacote fiscal que foi, em tese, bem recebido pelo mercado, mas que tinha um adendo ali sobre um conjunto de renúncias fiscais relacionada à expansão da isenção do imposto de renda de pessoa física, né? E esse movimento de ter compartilhado um pacote fiscal a princípio adequado, mas que em conjunto veio com uma renúncia fiscal relevante, balançou os mercados no sentido de uma quebra de confiança ali dos agentes de mercado com o governo, né? E como que essa dinâmica de abrir mão de uma receita em paralelo ao anúncio de um pacote fiscal, como que isso mexe com os humores e com o consumo no mercado? Por que mexeu com os humores? Você mesmo trazendo à tona, repara que você falou duas coisas que são distintas, né? Se você tem
você tem todo o mercado esperando um ajuste fiscal, esperando que o governo mostre que, ó, eu vou bater a meta fiscal ali, pelo menos eu vou fazer medidas no sentido de bater a meta fiscal que eu propus. E aí, quando o mercado recebe a notícia, vem, junto de algumas medidas fiscais, que de alguma forma até o mercado enxergou que estavam um pouco superestimadas até pela equipe econômica, elas vinham acompanhadas de uma nova isenção fiscal. Uma isenção fiscal, se a gente for pensar num orçamento, é o quê? Você arrecada menos. Você tem Abrir mão de choque, receita, né? Você abre mão de receita. Então, quando você pensa em equilíbrio, você não está só ajustando o seu gasto, a sua despesa. Você também está afetando a sua receita. Então, no fundo, eu acho que a comunicação foi muito ruim. E é por isso que esse é um tema muito sensível, né? E é por isso que o mercado está olhando com muito afinco, porque, de fato, a situação das contas públicas aqui no Brasil é muito grave e as perspectivas para os próximos anos, elas não são positivas se a gente não conseguir entregar as metas de curto prazo. Não é à toa que você mesmo, quando você começou aqui a falar sobre o tema, você trouxe a questão de que, olha, hoje tem grandes debates, grandes propostas do governo tentando trazer soluções de aumento de arrecadação, ajustes de gastos e tudo mais, e num debate bem acalorado com o Congresso. E o que eu posso dizer tudo isso vai continuar em pauta, é importante que o empreendedor esteja a par do que está acontecendo, quais são os efeitos, e acompanhe o que acontece com as perspectivas para os indicadores macroeconômicos chaves depois de qualquer pacote ser anunciado. Parecido com esse exemplo que você lembrou do ano passado, que não foi um exemplo muito bom, mas enfim, certamente todo esse debate fiscal vai estar em torno do contexto econômico de curto prazo e também de 2026. Exato, é importante estar de olho, acompanhar as notícias e entender como que esse cenário mais complexo, um cenário fiscal turbulento, pode impactar na ponta os empreendedores e o seu negócio. Isso aí. Obrigado, Matheus, pelo papo e não deixe de nos acompanhar. Voltamos no próximo episódio, daqui 15 dias, trazendo mais dicas de cenário econômico para vocês empreendedores. Muito obrigado.